Seja Bom dia a que todos. Obrigada. Bom dia a todos, meus amigos. Que nessa manhã de domingo a gente consiga se irmanar nas boas vibrações que esse conselho nos favorece, né? Estarmos juntos para conversarmos sobre doutrina espírita, Evangelho de Jesus, o nosso trabalho, isso nos fortalece, isso nos irmana, né? Que coisa boa, que bom que a gente está aqui junto nesta manhã. O tema, então, que nos foi sugerido são as condições emocionais tanto de trabalhadores quanto de frequentadores, na nossa casa espírita, já que muitos de nós estamos fazendo esse movimento agora de reabertura. Qual é a nossa intenção? É claro que aqui nós não estamos com a intenção de fazer receita de bolo, né? Mostrar como fazer, mas o que a gente gostaria é de mostrar um panorama, abrir um cenário sobre as questões emocionais e a partir desse cenário, a partir desse estudo, a gente compreender o que nos aguarda, o que a gente vai receber, como estarão, como provavelmente estarão, né, as emoções, os sentimentos daqueles que vão procurar a casa. Nós sempre soubemos que a casa espírita é um hospital, sempre soubemos disso, hospital de almas doentes, de almas necessitadas, todos nós, né? E agora isso fica extremamente mais claro para nós. Então, só para a gente ter um panorama de como as dimensões emocionais e dos sentimentos estarão, para a gente poder também conversar melhor, dialogar melhor com essas questões, não é? Eu vou aqui projetar para vocês. E aí a gente começa a conversar. Tá chegando, né? Ainda não apareceu para vocês, né? está Apareceu. chegando. Chegou? Então vamos lá. Bom, então a gente vai começar a conversar por que a gente dá o nome de condições emocionais, né? É porque, na verdade, a gente sabe que esse cenário ele vai ser muito vasto. Esse cenário ele vai ter várias nuances. O que a gente quer hoje é mostrar as possibilidades que elas podem se apresentar para nós, né? Então, as condições emocionais de trabalhadores e de frequentadores. Não podemos esquecer, todos nós vivenciamos a mesma coisa, meus amigos. Nós estamos aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? Fantástica pergunta do Kardec, né? Sobre o sofrimento. Por que nós passamos pelo sofrimento? E os Espíritos respondem, né? Nós sofremos para entendermos como é o sofrimento do outro. Para a gente não se excusar, né? Não dar a desculpa de que a gente não sabia que doía tanto. Ah, eu não sabia que doía tanto sofrer uma traição, não sabia que doía tanto. Não, a gente sabe. Então, nesse momento, né, que nós vivenciamos todos a pandemia, nós todos vivemos as mesmas situações. Então, agora a gente não pode se excusar e dizer que a gente não sabe como é que é doloroso, né? Nós todos sabemos. Então, o que a gente queria começar conversando é sobre emoções e sentimentos e fazer uma pequena diferenciação, uma pequena não, uma grande, diferenciação entre os dois. Quem vai nos auxiliar nessa diferenciação é o Espírito Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Então, emoções e sentimentos são a mesma coisa? Vamos ver que não. Vamos juntos com a benfeitora para a gente compreender essa diferenciação, né? Então, ela coloca assim para nós. Façamos uma distinção entre sentimentos, que são as vivências do que é percebido pela emoção de maneira consciente, enquanto que a emoção é o efeito espontâneo do organismo. Vamos ficar bem com essa informação, né? Emoção é o efeito espontâneo do organismo a qualquer ocorrência, produzindo descargas de adrenalina pela corrente circulatória, que se encarregam de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir. Então, todos esses sentimentos de emoções, né? Ficar com o rostinho corado, sorrir, brilhar os olhos, taquicardia, dilatar as pupilas, todas essas condições físicas são efeitos da emoção.
Então, a primeira coisa que a Joana traz para nós, né? A emoção é uma condição física. A emoção é uma resposta do nosso organismo. O sentimento é uma elaboração da emoção. É como se o sentimento, é como não, né? O sentimento ele transforma essa emoção, que foi uma reação, foi algo inconsciente, em algo consciente, passando pela razão. Então, quando dizem assim, controle as suas emoções. As emoções, elas não estão no âmbito do controle, elas são respostas. Ah lá, ó, as respostas a qualquer ocorrência. Então, o nosso organismo a produz, o nosso sistema nervoso a produz. O que a gente direciona? Os sentimentos. Os sentimentos que vai ser a organização dessas emoções, isso a gente direciona, não é? E, amigos, as emoções, elas são sustentáculos do nosso processo evolutivo há milênios. Por que é organizacional? Por que está no nosso organismo? Porque precisamos dela ao longo do nosso processo evolutivo. Elas são processos de permanência encarnados, né? De manutenção da vida. Então, quando nós estagiávamos nos reinos, né? O reino vegetal, o reino animal, essas emoções estavam sendo, né, elaboradas, introduzidas nesse organismo para sobrevivência. Então, a função das nossas emoções é nos manter alertas, encarnados e vivos, né, vivos na carne, né? Por isso, quando fala assim, elimina uma emoção. Não, a gente não elimina uma emoção, a gente trabalha a emoção. Não é? Ela se torna um sentimento e por isso consciente, por isso a gente consegue compreendê-la. E aí, continua. O som tá ruim, pessoal? Eu vi aqui no chat que alguém falou do som. Tem alguém que não está conseguindo me ouvir? Não, Tá para tudo mim bem? está Tá tudo bem. Então, tá jóia. Então, vamos continuar aqui. Bom, continua Joana de Ângeles nos dizendo o seguinte. A emoção produz o sentimento, que passa a ser o júbilo ou o constrangimento, a expectativa ou a frustração. Desse modo, as emoções funcionam automaticamente, sem consciência direta da ocorrência, enquanto os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque precisa ficar muito claro para nós essa distinção. Porque aí a gente consegue ver o cenário de uma forma mais clara para nós, né? Então, a emoção produz os sentimentos. Nós nos lembramos daquela pergunta lá do Livro dos Espíritos sobre os instintos? Quando Kardec vai perguntar sobre os instintos, e os espíritos dizem que os instintos é o princípio do amor, lembram disso? Não é? Fazendo ali uma cadeia evolutiva e não uma eliminação. Então, a gente não elimina um processo anterior para desenvolver o posterior. A gente vai fazendo, a gente vai colocando os blocos um em cima do outro. Então, a gente tem um instinto, e o instinto é necessário para a manutenção da vida. Depois, a gente desenvolve as emoções. Depois a gente desenvolve os sentimentos, onde a razão, a consciência já entra, e esses sentimentos vão sendo depurados até a gente chegar no sentimento do amor, a depuração máxima do sentimento. Então, percebam, é uma cadeia. Os espíritos já colocaram isso para nós. Nós não eliminamos a base da cadeia, o sustentáculo, para poder chegar no telhado. A gente tem que fazer a base, né? E é a mesma coisa que a Joana está dizendo aqui para nós. As emoções produzem os sentimentos, que podem ser sentimentos de várias ordens. Olha lá, júbilo ou constrangimento, alegria ou timidez, expectativa, ansiedade, frustração, alegria, satisfação. Os sentimentos são produções da emoção. Então, as emoções são respostas orgânicas que nós já elaboramos há muitos milênios. Ao entrarmos no reino nominal, usando a razão, a gente começa a contabilizar essas emoções e direcioná-las, porque elas não são ruins, emoções não são ruins,
emoções são basais. Vamos compreender isso um pouquinho melhor aqui com o André Luiz. Com o André Luiz no livro Mundo Maior. No Mundo Maior, no capítulo 3, onde ele vai falar sobre as regiões cerebrais. São 3 regiões, não daria tempo, né, da gente conversar sobre todas elas aqui, mas a que nos interessa é a região primeira. Quem está conversando com o André Luiz é o mentor espiritual que está explicando para ele que a nossa região cerebral, consequentemente o nosso psiquismo, o nosso envolvimento psíquico, emoções, sentimentos, sensações, tudo que é da ordem do nosso psiquismo, que é da ordem do subjetivo, abre aspas, né? Da ordem dos nossos sentimentos, estão embasados em três divisões, né? É o que o mentor espiritual está contando para nós. Vamos nos ater aqui apenas à primeira. Nós estamos chamando de assoalho, de base, de pedra angular, né? De pedra fundamental. Em cima desse assoalho vão vir as outras construções, mas nós não vamos dispensar o assoalho, porque o assoalho nos foi sendo desenvolvido ao longo dos milênios. Não é agora que a gente começou a desenvolver emoções, não, meus amigos. Né? Essa construção, ela foi sendo feita ao longo das nossas encarnações, dos nossos estágios nos reinos. Então, vai nos dizer um mentor espiritual que nessa base, né, nesse chão, estão lá os impulsos automáticos, os hábitos, o automatismo, o passado. Então, impulsos automáticos, os instintos, aquilo que acontece sem a gente pensar. Com certeza, se hoje em dia um boi bravo correr atrás de você, certamente você vai correr sem pensar, não é? Vem o boi bravo, a gente corre. Nós não vamos começar, eu vou correr na velocidade tal, vou atingir tantos metros, consequentemente, matematicamente, eu vou chegar no portão. Não! Vem o boi bravo, a gente corre. Isso é instinto. Isso é impulso automático. Isso está no nosso psiquismo. Graças a Deus. Foi Deus que colocou. Deus fez assim para a gente sobreviver. Ao longo da nossa evolução, nós precisamos muito dos impulsos automáticos, muito dos hábitos. Então, a gente tem as aves migratórias, não é? Que em determinado momento elas vão migrar do sul para o norte, do norte para o sul, habitualmente. Ninguém vai ensinar, elas vão fazer, porque elas precisam, senão elas morrem de frio. Isso está aqui, ó, nessa base. Aí vocês vão estar podendo se perguntar assim, mas Luciana, você está falando então que a gente tem um animal dentro da gente? Não é isso. O que nós estamos querendo elucidar aqui junto com o mentor, né? Essa proposta é do mentor, do livro, o que nós estamos querendo elucidar é que ao longo do nosso processo evolutivo, nada se perdeu. Tanto é que até hoje nós temos hábitos. Até hoje nós agimos por instinto, pelo automatismo. Isso é uma gradação evolutiva. Já não somos mais animalizados, já não agimos só pelo instinto, deveríamos, né? Deveríamos. Não agimos só pelo instinto, só pelo hábito, já temos a razão. Já colocamos aí dentro desse caldeirão mais informações. Porém, essa base continua em nós. E as nossas emoções estão aqui. As nossas emoções estão nessa base, nesse chão, nesse começo da estruturação nossa emocional. E ali está escrito passado. Então, meus amigos, a doutrina espírita vem e bota uma pitadinha de pimenta nos estudos da psicologia. A psicologia estuda, então, as emoções. Sabemos que as emoções são reações orgânicas. Sabemos que as emoções dão origem aos sentimentos. Aí vem a doutrina espírita, bota uma pitadinha de pimenta e diz assim, e as emoções nós já as trazemos desde outras encarnações. Ó, botou uma pitadinha de pimenta aí. Tem emoções que a gente ainda traz muito vivas em nossa memória espiritual desde outras encarnações. Se a gente está colocando que emoções são reações orgânicas a qualquer evento, foi o que a Joana disse, não é?
a qualquer evento externo, imagina, meus amigos, quantos eventos externos desagradáveis ao longo dessas encarnações nós passamos. Vamos pensar, né? Pensando na história. Já passamos por guerras, já passamos por pandemias, já passamos por desencarne em massa, já passamos por situações que fizeram com que as nossas emoções fossem abaladas. Essa emoção abalada, essas provocações emocionais estão guardadinhas no assoalho. Então, quando nós reencarnamos, elas estão ali, não é? Elas continuam ali e precisarão ser elaboradas, mas estão ali. Então, a ideia é que esse assoalho nosso, né? E é por isso que a gente repete tanto, conhece-te a ti mesmo, esse assoalho, esse mundo íntimo, ele não é simples. Tem muitas informações ali que quanto mais a gente se acostuma a compreender, mais a gente se conhece. Quanto mais a gente nega, não olha, faz de conta que não é com a gente, menos a gente se conhece. Consequentemente, mais sobre as emoções e menos sobre os sentimentos, né? E aí a gente queria trazer para vocês agora uma demonstração de quais são as emoções, né? Só para a gente... bom, então tá bom. Entendi que as emoções são reações orgânicas, que elas produzem efeitos orgânicos, materiais. Se a gente vê alguém numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, a gente vê que é efetivamente orgânico, não é? Falta de ar, taquicardia, tremor, tontura, é tudo físico, não é? E é uma crise emocional. É uma crise emocional. Então vamos conversar um pouquinho sobre as emoções. Quais são elas, né? A gente trouxe aqui só as primárias, só para a gente começar a conversar, né? Então a gente trouxe aqui as emoções primárias. Assim como as cores, né? A gente tem as cores primárias e as cores secundárias, a gente tem as emoções primárias. Então são 5 as emoções que a gente chama de primárias, né? Basais. E a gente trouxe aqui alguns personagens de um filme que vocês devem conhecer, que é o filme Divertidamente. Né? Quem não conhece o desenho, né? Divertidamente, e tem criança em casa, vale muito a pena, viu, pessoal? Para adulto também, né? Que é um filme que vai trabalhar as emoções primárias. Então, a gente tem a raiva, é uma emoção primária, o medo é uma emoção primária, o nojo, olha que interessante, o nojo é uma emoção primária, a alegria e a tristeza. Cada um desses personagens aqui simboliza uma emoção primária. No filme é muito interessante, no desenho é muito interessante, que eles fazem de conta que o nosso cérebro, né, que a nossa cabeça é uma central. É uma central cheia de computador e cada um desses personagens, cada uma dessas emoções controlam ali o computador em determinado momento, em determinada situação. Cada hora é hora de um. Quando é o problema? Ou quando todo mundo resolve tomar conta ao mesmo tempo do computador, ou seja, das nossas emoções, né, do nosso psiquismo, ou quando ninguém quer tomar conta do computador. Aí nós temos um problema, é a chamada crise. Aí nós temos uma crise, né? Então percebam, meus amigos, nós temos aqui 5 emoções chamadas primárias. São chamadas primárias porque elas podem se intercambiar, assim como as cores. Quando a gente junta 2 cores primárias, a gente tem uma cor secundária, não é assim? O pessoal que gosta da arte aí, o Paulo sabe muito bem, né? Quando a gente junta 2 cores primárias, a gente faz uma cor secundária. As emoções também. Por exemplo, vocês já choraram de rir? Então, chorar é uma expressão de tristeza. Rir é uma expressão de alegria. Mas a gente pode chorar de rir, não pode? A gente pode chorar de rir. Vocês já riram de nervoso? Já riram de medo? A pessoa fala assim, eu tô tão nervosa, eu tô tão com medo, que eu tô rindo de nervoso. Não é assim? Ela nem consegue parar de rir. Já perceberam pessoas que têm reações assim? Em velório, por exemplo? Tem gente que tem reações assim, ela não consegue parar de rir. As pessoas ficam olhando, achando aquilo estranho. Gente, mas é uma situação tão triste.
Por que que ela não consegue parar de rir? Porque é uma emoção. E emoção, como Joana nos explicou, é uma reação do organismo. Então, a gente não controla a emoção, a gente controla o sentimento. A gente desenvolve o sentimento. Então, essas emoções, elas podem ser intercambiadas também, tá? Pergunto para vocês, meus amigos, nessa situação que nós vivemos da pandemia, qual dessas emoções tomou o controle do nosso cérebro, né, da nossa central de distribuição? Qual dessas emoções, diante de afastamento social, medo de desencarnar, dificuldade de encontrar apoio no hospital, porque o hospital estava lotado, medo de perder os entes amados, qual dessas emoções aqui, medo, né? Medo e tristeza, só está colocando aqui no chat, né? A gente podia dizer até mais, amigos. A emoção que tomou posse de nós nesse momento da pandemia foram todas. E por isso a gente teve uma crise muito séria, né? Porque todas as emoções vieram ao mesmo tempo. O medo de desencarnar predominando, né? O medo de perder entes queridos predominando. A raiva de ter que ficar em casa. Quantos memes, né? Quantos vídeos a gente assistiu de pessoas que saíam, né? Aí, o neto ou o filho falando, fica em casa. Aí ele brigando com raiva, né? Eu vou sair, a vida é minha, não é assim? Raiva, medo, nojo. E a gente começou a limpar tudo, a se sentir sujo, não foi? Ah, meu Deus, você sai na rua, não sabe se tem que limpar tudo, uma sensação de que é um perigo em qualquer lugar. A alegria, muitas pessoas dizendo, ah, que bom, vamos ter um tempinho para ficar em casa, né? No começo, pelo menos, né? Vamos ter um tempinho para ficar em casa, vamos poder descansar um pouco. E tristeza. Quando tudo isso estava desgovernado, vi uma tristeza imensa, uma sensação de abandono, uma sensação de que nada fazia sentido. Então, meus amigos, em momentos de crise, de trauma, como guerras, pandemias, violências excessivas, as nossas emoções elas entram em colapso. Todas vêm para nos ajudar, todas vêm para nos fazer sobreviver. E aí a gente entra em crise. E por isso os sentimentos entram em crise também. Os sentimentos não vêm das emoções, então eles entram em crise. Vocês se lembram, no comecinho dessa pandemia, as pessoas correram ao supermercado, não foi? Foi uma corrida ao supermercado, todo mundo desesperado, com medo, né, do que viria. Mas teve um item que acabou no supermercado, não foi? Acabou, todo mundo comprou. E ninguém entendia por quê. Lembra? O pessoal falou, mas por que está comprando justamente esse item? Não tem nada a ver com a doença esse item. Vocês lembram qual item foi? Vocês lembram? Foi o papel higiênico, não foi? Acabou o estoque de papel higiênico no supermercado. E aí o pessoal falou, mas por que não compra comida? Por que está comprando papel higiênico? Qual emoção, meus amigos? Qual emoção estava fazendo as pessoas comprarem papel higiênico? Nojo. Por isso que a gente, vendo a cena, a gente pensa, mas que coisa estranha, não tem nada, racionalmente, não tem por que comprar todo o estoque de papel higiênico do mercado. Porque emoção não é racional. A emoção é uma experiência que não tem controle. Ela é uma emoção. E qual que veio? O nojo. Daí, higiênico, né? Papel higiênico. Ou seja, para nós, uma coisa que fosse limpar, resolvia o nosso problema. Não é? É irracional? Parece irracional, mas é uma atitude emocional. Então, vocês percebem, meus amigos, como nesse processo de trauma, de grande sofrimento, entra em colapso as nossas emoções. Consequentemente, os sentimentos que virão vão ser sentimentos na mesma intensidade desse colapso. Então, se o nojo vem com força total, aí vocês podem estar se perguntando, Luciana, por que eu preciso de nojo como emoção primária? Por que nojo está ali? Vamos nos lembrar que a gente disse que as emoções, elas estão na nossa base psíquica, no nosso processo de desenvolvimento como criaturas. O animal precisa desse sentimento para sobreviver. Senão ele vai comer qualquer coisa. Senão ele vai ingerir
qualquer coisa, inclusive uma carne em estado de podridão. Ele não precisa, ele não pode, ele tem que ter repouso, a não ser os animais que realmente se alimentam de carnes, né, nessa situação. Mas se você não é um animal que come carne em decomposição, você não pode comê-la. Você precisa ter aversão, nojo. Você não pode se aproximar, aquilo não é bom. Então, no nosso processo evolutivo, para nos manter vivos, o nosso psiquismo, a nossa estrutura psíquica precisou desenvolver aversão. Senão a gente desencarnava logo. Se for comer qualquer coisa, se aproximar de qualquer lugar, estar perto de qualquer, por exemplo, predador. Não pode. Então, a aversão, ela está na nossa base. E aí, quando a aversão toma conta de todo a central de máquinas, né, como diz o filme, a gente desenvolve sentimentos. E aí, sentimentos podem ser pânico, aí vira de tudo, tudo pode ser ameaçador, tudo pode dar, pode nos fazer desencarnar, tudo pode ser perigoso, porque ela, extrapolou, o sentimento não deu conta de equilibrar essa emoção. Se o nojo nos serve para nos proteger de situações desagradáveis que podem nos fazer desencarnar, quando ela extrapola, o sentimento derivado não consegue equilibrar. É como se fosse, pessoal, volume. Por isso que o filme traduz muito bem. O filme traduz uma sala de máquinas, onde a gente vai controlando o volume, a intenção, a gente vai controlando. Não vamos eliminar. Luciana, a gente não vai eliminar a raiva? Nesse momento de evolutivo, ainda não. A gente vai, equilibrar. Por quê? Porque raiva é necessária para o nosso processo evolutivo, claro. Precisamos nos defender ao longo dos milênios. Precisamos proteger a nossa família ao longo dos milênios. Então, o processo da raiva, que é essa energia, né, de botar para frente, de fazer uma ação, só que ela desgovernada faz a guerra. E aí a gente tem um sentimento originado dessa emoção, que é um sentimento, por exemplo, onde a pessoa acredita que todo mundo tem que desaparecer da face da Terra, que só ela e o povo dela e com quem convive com ela é que é merecedor de estar aqui. Foi o quê? O volume, não conseguiu equilibrar o volume, o sentimento não conseguiu equilibrar. Aí o que vem o sentimento? De ódio. Ódio é um sentimento de uma emoção, que é a raiva. Então, num momento como o nosso, esse que a gente viveu de pandemia, as nossas emoções entraram em colapso. Todas vieram ao mesmo tempo. Companheiros colocaram medo, nojo, raiva, alegria. Amigos, quantas pessoas nós vimos que fizeram de conta que não estavam na pandemia? Não tiveram muitas pessoas assim? Continuaram comemorando, continuaram saindo, como se não estivesse, né? Ou seja, a alegria, que é um sentimento para nos fortalecer e nos dar satisfação, aumentou demais o volume. E aí, qual foi o sentimento dessa emoção? A negação. Negar a realidade. Não está acontecendo nada, está tudo jóia, está tudo ótimo, está tudo bom. O sentimento foi a negação. E, por fim, a emoção tristeza, que hoje em dia, dando origem ao sentimento que é o que está avassalando os nossos corações, eu digo nossos, porque, como dissemos no começo, todos nós vivenciamos a pandemia. Então, cada um de nós aí está com o seu volume maior ou menor grau. A tristeza, que numa pesquisa da Universidade de Porto Alegre, a Universidade de Psicologia de Porto Alegre, nos informou que 80% dos brasileiros estão no processo depressivo. 80%. Amigos, se já era a doença do século, não é? Hoje em dia, vocês imaginem quando a nossa emoção foi provocada numa vivência em que desregulou o volume, e aí agora 80%. 80%, isso não quer dizer 80% medicado, não. Ou se tratando, não. Quer dizer 80%. Ou seja, muitos ainda vivenciando sem nem entender o que está acontecendo consigo. Bom, agora que a gente compreendeu, né, as emoções e a importância que elas têm e os sentimentos que elas geram, vamos conversar um pouquinho sobre essas emoções num pós-trauma?
Quais são as consequências que a gente pode perceber dessas emoções numa situação pós-traumática? Uma pandemia é um trauma, correto? E volto a repetir, meus amigos, nós já vivemos esses traumas em outras encarnações. Se nós desencarnamos, por exemplo, na gripe espanhola, se nós desencarnamos na pandemia de cólera, a época de Kardec, por exemplo, né? Se nós desencarnamos na época da peste negra, na Idade Média, ou perdemos entes queridos, não é? Ou vivenciamos todo aquele tormento, ou vivenciamos a guerra. Se nós desencarnamos na guerra, ou perdemos entes amados na guerra, ou vivenciamos, né? Precisamos lutar, ou vivenciamos os bombardeios, as lutas, essas emoções que nós vivenciamos não foram apagadas do nosso psiquismo. Elas estão ali. Então, somadas à situação traumática que nós estamos vivendo agora, nesta encarnação, nós temos aí uma herança, né, de outras emoções vivenciadas em outras situações também. Então, algumas situações dessas emoções que nós vamos experienciar com os companheiros trabalhadores e frequentadores que chegarão às nossas casas, né? Primeira situação, violência física e sexual. Como nós dissemos, a emoção do medo, quando ela perde o volume, não é? Qualquer emoção, quando ela perde o volume, ela gera reações, ela gera sentimentos, não é? Um deles é a raiva, junto com o medo. Lembra que a gente falou que as emoções são primárias, então elas se aglutinam? Raiva e medo causa violência. Quantos relatos nós ouvimos, não é, de pessoas da terceira idade sofrendo violência em casa por terem ficado, né, em casa, né, no distanciamento social com seus familiares. Também a violência sexual familiar, como a gente viu, uma explosão dessa violência. A física. Então, meus amigos, uma das reações a situações traumáticas com as nossas emoções, e a gente está falando de reações, não passam pelo crivo da razão, não conseguiram ser elaboradas, foi uma explosão, o volume ficou muito alto, e aí aconteceu uma explosão, por exemplo, na violência física e sexual. Então, nós vamos receber companheiros que passaram por essas privações nesses momentos agora. Nós também vamos receber pessoas em luto por perdas de vários níveis, financeiras, entes queridos, vida social. As perdas não são só perdas de pessoas, são perdas também da condição financeira que tinha, da vida social que tinha. Mas e o futebol com os amigos? Mas e a saidinha no final de tarde? A gente vê como as pessoas, ao perderem essa qualidade, né, essa condição que elas faziam sempre, lembra lá dos hábitos? Lembra lá dos hábitos? Quando nos foi sugerido mudar os hábitos, quando nos foi sugerido, não, nos foi imposto, né? Quando nos foi imposto mudar os hábitos, a gente não deu conta das perdas. Então, nós vamos receber pessoas em luto profundo. Qual que é a emoção? Tristeza. Uma tristeza junto com raiva. Quem estuda luto aí, né? Quem tem grupos de apoio a pessoas que perderam os entes queridos, sabe que raiva é uma emoção do luto. Elas se aglutinam, tristeza e raiva. Então, pessoas que vão estar em profundo luto, não é? Em profunda depressão, em profunda tristeza, vão estar chegando para nós. Outra reação, abuso de álcool, outros tipos de drogas, remédios. Numa tentativa, meus amigos, quais são as emoções aqui agora, né? A tristeza e a alegria. Numa tentativa de sentir alegria novamente, numa tentativa de que a emoção alegria de novo tome conta, a pessoa faz uso de mecanismos de escape. O álcool, as drogas, as medicações. A venda de psicotrópicos explodiu na pandemia. Não só pelos tratamentos que se faziam necessários, mas pelos excessos. Aumentou demais o volume. A intenção de sentir alegria ficou muito intensa.
e, consequentemente, desequilibrou. Então, vamos receber pessoas também com essa nova realidade. Ah, Luciana, mas isso a gente já recebia no centro espírita antes. Sim, só que agora, meus amigos, nós vamos receber maior número, não é? E com grande intensidade, porque todos nós vivenciamos essas situações, não é? Negação da realidade, como a gente disse no começo, né? Muitas pessoas que até agora não conseguiram entender o quadro geral, vivem negando esse quadro geral, como se não fosse uma realidade, não é? Como se essa condição de saúde não fosse uma realidade. Que emoção é essa? A gente falou lá, né? A alegria, a tentativa da alegria e a raiva. Percebam que a raiva, ela dá um jeitinho, né? É uma emoção que dá um jeitinho de se intrometer em muitas emoções. Insegurança, carência. Luciana, isso também já existia, claro que já existia. Claro que já existia. Só que agora, meus amigos, nós somos proibidos de abraçar. Agora foi nos impedido, né? Foi solicitado, né? Por uma questão de saúde para você proteger a pessoa que está com você, que você não mantenha um contato íntimo. Antes não era exigido, não era pedido de nós. Então, a carência e a insegurança era uma questão interna. A pessoa se sentia assim frente às pessoas ao seu redor. Agora é uma realidade. O contato físico é uma realidade. Precisamos evitá-lo. Então, por isso que a gente estava dizendo que essa é a primeira vez em que todos nós estamos no mesmo barco. Se antes a gente recebia na nossa casa pessoas que estavam nessa situação por questões emocionais e pessoais, agora todos nós estamos na mesma situação. O que está sendo pedido é para todo mundo, não é para um grupo. Então, frequentadores, trabalhadores, nós estamos aqui no mesmo barco, né? Bom, então a gente compreendeu algumas das emoções, das realidades emocionais que afloraram, não é, nesse momento de trauma, de dificuldades, de privações, e a gente viu que a raiva é um que permeia muitas das emoções, não é? Então, nós temos em especial a raiva e a tristeza, mas todas as outras emoções, elas estão aí. Nós vamos receber também pessoas, aliás, nem vamos receber, né? São pessoas que vão estar com uma fobia social. Lembra do nojo? Elas não vão ter condições mais de se relacionar, elas nem vão mais ao centro, elas vão ter muita dificuldade. Então, esses desequilíbrios emocionais que nos afetam a todos. E a gente trouxe aqui algumas ideias. Claro que não é uma receita de bolo, né, meus amigos? São algumas ideias de como acolher, então, os trabalhadores, os frequentadores, nós, volto a repetir, nós, como nos acolher e acolher o próximo diante dessas realidades. Porque são realidades. Todos nós vivenciamos a mesma situação. Então, aqui são algumas ideias. Já que a gente compreendeu que a emoção é uma reação física, orgânica, que os sentimentos derivados da emoção, no momento de trauma, eles são desregulados, não é? Então, estamos todos aí, ó, com um volume mais ou menos desregulado. Às vezes a gente entra em crise, às vezes a gente tem uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade é o medo desregulado. Às vezes a gente tem uma crise de pânico, um medo desregulado. Às vezes a gente tem uma crise de tristeza, uma depressão, um momento depressivo, um momento de angústia. Então, essas desregulações às vezes causam crise, e aí a gente consegue enxergar, às vezes não. Às vezes a criatura está vivenciando aquilo ali internamente como um turbilhão, mas a gente está olhando e não está vendo uma crise, mas está vivenciando, não é? Não tem como, meus amigos, a gente estar passando, não acabou, né? A gente estar passando por esse processo de convulsão planetária, nesses momentos que isso sempre nos alertou a respeito deles, sem respingar em nós, não é? Nós estamos todos no mesmo barco. Então, vamos a algumas ideias. Primeiro, respeito às emoções. Cada um está em um tempo, em um lugar. Nós vimos que as emoções, elas são plurais, né?
têm as básicas, elas se comunicam entre si, geram sentimentos e cada um tem um. Então, meus amigos, quando a gente diz assim, como assim aquele trabalhador não quer voltar para o presencial? Que, que não tem coragem? Não confia em Deus? Não tem fé? Que absurdo aquele trabalhador não querer voltar ao presencial. Ou como é que pode um trabalhador de tantos anos, uma pessoa que lê a doutrina, que conhece a doutrina, e está sentindo medo? Meus amigos, nós vimos a necessidade do respeito. Quando essas emoções foram convocadas, a gente não sabe o que veio de dentro de nós, como nós dissemos, e se eu desencarnei na pandemia de gripe espanhola? E se aquela emoção daquele desencarne está comigo, e agora nessa encarnação, quando vem uma pandemia nos moldes muito parecidos, essa emoção, ó, vem com força, e eu estou aqui tentando lidar com essa angústia. A angústia é um sentimento. Eu estou tentando lidar com essa angústia. E aí o companheiro vem e diz que eu sou fraca, que eu não sou corajosa, que eu deveria confiar em Deus. Então vamos com calma, vamos respeitar as emoções e o tempo de cada um. Não vamos usar esses jargões, não é? Ah, mas se confiasse mesmo em Deus. Ah, mas não, vamos respeitar. Cada um está num tempo e num lugar. Daí, meus amigos, que voltar a respeitar todos nós, os frequentadores e os trabalhadores, nos exige essa abertura. Ah, Luciana, a gente sempre teve respeito pelas pessoas. Sempre tivemos respeito pelas pessoas. Nós deveríamos ter. Mas estamos vivendo uma situação em que todos nós passamos pela mesma situação. Então vamos devagar, vamos respeitar, não é? A segunda ideia, né, sugestão que a gente faz, consciência de que o momento é de recuperação emocional. O que antes poderia não acontecer, agora pode. Então, pode ser que a gente tinha um trabalhador que era um trabalhador robusto, consciente, animado, alegre, que nos fortalecia. E chegou agora nesse momento e ele está alquebrado. Chegou agora nesse momento, ele está carente. Chegou agora nesse momento e ele está necessitado. E a gente fala, gente, mas como é que pode? O que antes não poderia acontecer, agora pode. Por exemplo, meus amigos, alguém que antes mantinha cordialidade dentro do centro, né? Mantinha cordialidade normal. Agora a pessoa quer abraçar todo mundo. Ela chega no centro e quer abraçar todo mundo. E aí a gente fala, meu Deus, mas será que ela não compreende que pelas normas de segurança, pelos protocolos de saúde, abraçar nesse momento não é recomendado para protegê-la e para proteger o outro? Será que ela não compreende? Ó, pessoal, o que a gente estava falando? As emoções, elas não passam pela razão. Para passar pela razão, a gente precisa de um trabalho íntimo. Qual é a emoção que está vindo? A emoção que está tomando conta? Tristeza, angústia, solidão. Então, não adianta a gente botar um cartaz escrito lá, uso de máscara, álcool gel, distanciamento de 1,5 m, 2 metros, se a emoção da pessoa está desregulada. Ela vai olhar aquele cartaz, o cartaz é racional, e vai, ó, dar um abraço bem apertado, sem máscara em alguém. Não é? E a gente vai falar, meu Deus, mas como é que pode? Percebem, meus amigos, o quanto é delicado essa situação? Quando a gente abre as portas, a gente está recebendo pessoas em vários níveis de sensações, emoções e sentimentos. Então, consciência de que o momento é de que estamos todos doentes, todos nós, e em recuperação. Dar espaços para se falar dos sentimentos. Só conseguimos reconhecer emoções quando nos familiarizamos com elas. Então, às vezes, a gente pensa assim, nós vamos abrir o centro e vamos abrir com as palestras, exatamente como era, com as palestras, e a pessoa chega ali precisando conversar, não é no atendimento fraterno só não, precisando falar dessas emoções, falar desses sentimentos que estão desalinhados. Então, às vezes, a gente, no primeiro momento, nem vai ter o organograma da casa como a gente tinha antes, né? Segunda-feira é isso, terça-feira é isso? Não, às vezes a gente está abrindo a casa para trocar essas impressões. Nossa, você está sentindo isso? Eu também. Você está vivenciando isso? Eu também.
Nossa, você também parou de fazer aquilo? Eu também. Então, essa troca, né, nesse primeiro momento vai ser muito importante porque a gente só entende sentimentos se a gente fala dele. Por isso que a negação é tão perigosa. Quando eu nego um sentimento e eu não falo dele, ele não deixa de existir. Perdão, quando eu nego uma emoção, né? E a emoção não deixa de existir. Então, esse sentimento eu nunca vou conseguir entendê-lo. Conversar, né? Ah, Luciana, mas então, mas a gente tem um organograma para cumprir. Vamos com calma. Vamos com calma. Às vezes nem vamos cumprir o organograma de uma primeira vez. Nós vamos conversar, né? Nós vamos trocar. Nós não estamos num patamar superior por sermos trabalhadores, meus amigos. Vou bater de novo nessa tecla. Todos nós vivenciamos a mesma situação, né? Então, queríamos finalizar com isso. Compreender que passamos todos pela mesma experiência que nos afetou, em maior ou menor grau. Em maior ou menor grau, cada um com a sua vivência emocional, mas nos afetou. Se nós não perdemos nenhum ente querido nesse momento, conhecemos quem perdeu. Se nós não perdemos alguma condição financeira, nós vimos o quanto está afetando os nossos irmãos, não é? Então, nos afetou, meus amigos, de alguma forma, certamente. Então, o trabalhador espírita, ele não está num outro patamar, não é? Nós, nesse momento, ficamos todos no mesmo patamar. Então, trabalhadores e frequentadores estarão chegando necessitados, não é? Todos nós. E daí também a gente não forçar a barra do trabalhador, né? Mas não é possível aquele trabalhador ali de mais de 50 anos de doutrina, conhece tanto doutrina, tem de estar em equilíbrio. Meus amigos, estamos todos necessitados nesse momento, todos nos recuperando, né? Vamos finalizar com uma mensagenzinha do Emmanuel, mensagenzinha, né? Uma mensagem do Emmanuel, que se chama Psicologia e Evangelho, está lá no livro Encontro Marcado, a gente trouxe esse trechinho aqui. A base de toda a terapêutica destinada à garantia da sanidade de consciência fundamenta-se na tarefa de compreender e auxiliar os nossos semelhantes, como esperamos que os nossos semelhantes nos compreendam e auxiliem. De outro modo, as receitas de êxito exterior funcionarão exclusivamente ao modo das instruções que prevalecem para o asseio físico. O homem necessita de banho e não passará sem ele. Se guarda fidelidade à higiene, mas se o homem elege a criminalidade como sendo a norma própria da vida, por mais que se ilumine ou se limpe por fora, carregará por dentro a sombra e a desorientação do mesmo jeito. Então, meus amigos, nós vamos fazer os protocolos, nós vamos deixar a casa, né, pronta para esse recebimento. E tudo isso, em nível de razão, precisa de um processo emocional. Esse acolhimento agora ele vai ser de extrema necessidade, não é? O que nós compreendemos racionalmente não quer dizer que as nossas emoções acompanham. A gente precisa de educação emocional, que é o que nós vamos nos propor agora ao receber os companheiros, não é? Com as vivências que cada um teve aqui. Bom, eu extrapolei um pouquinho o tempo aqui, queria deixar aberto, né, caso alguém queira compartilhar conosco, né, conversar conosco. Nosso tempinho foi curto, mas a gente queria trazer esse panorama das emoções, do pós-traumático, como essas experiências vão estar e de como a gente pode realmente, eficientemente, abrir as nossas casas e estarmos juntos todos, né?